o soco veio como um trovão no céu de Lisboa, e quando pelo pátio de azulejos rachados da mansão dos Almeida. Ricardo, herdeiro do império de vinhos que dominava as colinas do Douro, viu o mundo explodir em vermelho quando encontrou Miguel, o jardineiro de olhos castanhos e mãos calejadas, sussurrando segredos para uma rosa murcha. Seu degenerado, gritou Ricardo, o punho cerrando o ar úmido da manhã, antes de acertar o queixo de Miguel com força brutal, jogando-o contra a fonte antiga onde a água jorrou como lágrimas de mármore. Mas naquele instante, enquanto o sangue escorria pelo lábio partido de Miguel, um brilho nos olhos dele prometia não dor, mas uma vingança que abalaria as fundações de pedra da família Almeida para sempre. Miguel cuspiu o sangue no chão de calçada, o gosto metálico misturando-se ao cheiro de terra molhada e jasmim selvagem que ele tanto amava. Aos 28 anos, ele havia aprendido a engolir humilhações como poeira no vento atlântico, mas daquela vez, algo dentro dele se partiu, não o osso, mas a paciência forjada em anos de olhares tortos e sussurros nas ruas estreitas de Alfama. Ricardo, com seus 30 anos de privilégios e raiva mal disfarçada, pairava sobre ele como uma sombra de terno Armani, o rosto aristocrático contorcido em uma máscara de nojo que mal escondia o pavor. Você acha que pode se esconder aqui, fingindo ser normal? Meu pai construiu isso tudo, e eu não vou deixar um erro como você manchar nosso nome. As palavras de Ricardo saíam afiadas como as navalhas dos barbeiros de Belém, cortando o ar silencioso do jardim. Mas Miguel não chorou. Em vez disso, ele se ergueu devagar, limpando o canto da boca com o dorso da mão suja de terra, os olhos fixos nos de Ricardo com uma intensidade que fez o ar parecer mais pesado. Erro. Oh, senhorito Ricardo, se você soubesse dos erros da sua família. Eu poderia contar histórias que fariam seu vinho azedar nas barricas. A voz de Miguel era baixa, um murmúrio rouco carregado de sotaque alentejano, terra de planícies áridas onde ele crescera escondendo quem era de olhares inquisidores da vizinhança. Ricardo hesitou, o punho ainda cerrado, sentindo um frio inexplicável subir pela espinha apesar do sol de verão que banhava os muros caiados da mansão. Ele havia contratado Miguel há 6 meses, atraído pela reputação do rapaz como o melhor paisagista de Lisboa, mas agora via apenas uma ameaça, um homem que ousava retribuir o golpe com palavras que cheiravam a chantagem. A mansão dos Almeida erguia-se como uma fortaleza renascentista no topo da colina de Estrela, com vistas para o Tejo que serpenteava preguiçoso sob pontes de ferro e gaivotas. Dona Isabel, a matriarca de cabelos prateados e colares de pérolas que tilintavam como sinos de igreja, observava da varanda envidraçada, os lábios apertados em uma linha fina. Ela havia visto o incidente, o grito, o soco, a queda, e agora debatia se chamava a polícia ou o padre da paróquia vizinha para exorcizar o que quer que afligisse seu filho mais velho. Ricardo sempre foi protetor do legado, pensou ela, servindo-se de um copo de porto envelhecido, o líquido rubi refletindo a luz filtrada pelas cortinas de linho. Mas no fundo, Isabel carregava seus próprios fantasmas, o marido, Armando Almeida, o bilionário dos vinhos, que construíram um império sobre vinhedos ancestrais, mas cujo coração era um labirinto de segredos trancados a 7 chaves. Miguel, recuperando o fôlego, endireitou a camisa manchada de terra e sangue, sentindo o inchaço pulsar no queixo como um lembrete vivo da fragilidade de sua posição. Ele era o filho de um agricultor falecido, um homem que plantara oliveiras no Alentejo até o câncer levá-lo, deixando Miguel com dívidas e um irmão mais novo para sustentar. Lisboa o chamara como um farol, prometendo trabalho e anonimato, mas a mansão Almeida era um ninho de víboras disfarçadas de rosas. Ele amava o jardim, as eras trepando pelas treliças, os limoeiros carregados de frutos dourados que exalavam perfume no ar salgado do rio. Ali, ele podia ser ele mesmo, sussurrando para as plantas como confidências para amantes perdidos. Seu último namorado, um artista de rua encheado, o deixara por medo dos olhares, mas Miguel ainda carregava aquela ferida como uma tatuagem visível sob a pele bronzeada. Você não sabe com quem está falando, rosnou Ricardo, aproximando-se novamente, o cheiro de colonia cara misturando-se ao suor de raiva. Ele era alto, ombros largos forjados em academias de elite e viagens a iates no Algarve, mas por baixo da casca de herdeiro perfeito, havia rachaduras. Noites em claro questionando por que o pai o pressionava tanto para casar com a filha de um banqueiro lisboeta, porque as festas da família sempre terminavam em silêncios pesados após o brinde. Ricardo havia crescido ouvindo histórias de honra familiar, de tradições que datavam dos descobrimentos, mas nunca questionara o custo humano daquilo tudo. Miguel, agora de pé, riu baixinho, um som seco, como folhas mortas sob os pés. Eu sei exatamente com quem estou falando, Ricardo. O filho que finge ser o guardião, mas que carrega o peso de mentiras que nem o Tejo pode lavar. Antes que Ricardo pudesse reagir, a porta da cozinha se abriu com um rangido, e apareceu Sofia, a cozinheira de meia-idade com avental florido e olhos que viam demais. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Miguel, menino, venha, vou colocar gelo nisso. Ela puxou Miguel para dentro, ignorando o protesto dele, enquanto Ricardo ficava plantado no pátio, o coração martelando como um tambor de fado.
Sofia era a âncora da casa, uma viúva de Setúbal que cozinhava bacalhau à brás com maestria e ouvia confissões como uma freira. Ela levou Miguel à copa, onde o ar cheirava a pão fresco e alho, e enquanto aplicava um pano frio no rosto dele, murmurou: aquele rapaz. Ele é como o pai, cheio de fúria que não explica. Mas você, Miguel, tem fogo nos olhos. Não deixe que apaguem. Miguel assentiu, grato pelo gesto, mas sua mente já tecia planos. O segredo que ele guardava não era invenção, era uma carta amarelada, encontrada por acidente enquanto podava as roseiras antigas, um envelope selado com o brasão dos Almeida, endereçado a um amante esquecido em Coimbra. As palavras dançavam em sua memória, confissões de Armando, o patriarca, sobre um amor proibido nos anos 70, um homem que partira para o exílio em Angola, levando consigo o coração de um jovem Almeida. Se Ricardo o agredira por ser quem era, um homem que amava homens, abertamente em sussurros para si mesmo, então Miguel usaria aquela verdade para libertar não só a si, mas talvez o próprio agressor de suas correntes invisíveis. Enquanto isso, no escritório forrado de carvalho, Armando Almeida olhava pela janela para o jardim, o cachimbo frio entre os dentes. Aos 65 anos, ele era uma relíquia viva, barba branca impecável, olhos azuis que outrora seduziram mercados inteiros. O império de vinhos, da garrafeira em Vila Nova de Gaia às exportações para Nova York, era sua armadura, mas naquela manhã, um pressentimento o roía como traça em tapeçaria antiga. Ele havia contratado Miguel por recomendação, admirando o talento do rapaz para reviver jardins moribundos, mas agora via sombras onde antes havia só luz. Ricardo agia como se o mundo fosse inimigo, pensou Armando, assinando cheques para caridades católicas que mascaram suas próprias dúvidas. Ele nunca contara a ninguém sobre João, o amor de juventude, cujas cartas queimaram uma fogueira no Douro, jurando lealdade à família acima de tudo. A tarde caiu sobre Lisboa como um véu de ouro, o sol pintando os telhados de Alfama em tons alaranjados. Ricardo, inquieto, vagou pelas ruas até o bairro alto, onde o fado ecoava de portas entreabertas e casais se entrelaçavam em becos sombreados. Ele bebia um copo de ginginha em um bar escondido, o licor doce queimando a garganta, tentando afogar a imagem do rosto de Miguel, não o inchado pelo soco, mas o brilho desafiador nos olhos. Porque ele me olhou assim? Como se soubesse algo que eu não sei, murmurou para si mesmo, ignorando o flerte sutil de um garçom de cabelos cacheados. Ricardo sempre fugira daquelas tentações, culpando a sociedade, a família, mas no fundo, era o medo de se ver no espelho que o impulsionava a bater primeiro. De volta à mansão, Miguel se trancou no quarto dos empregados, uma alcova simples com vista para o muro coberto de era. Ele tirou a carta do esconderijo sob o colchão, papel frágil, tinta desbotada, palavras que tremiam como folhas ao vento: meu João, cada garrafa que eu envelheço carrega o gosto da tua boca, mas o dever me acorrenta a esta vida de mentiras. Perdoa-me, amor, por eu ser covarde. As lágrimas vieram então, quentes e silenciosas, não pela dor no rosto, mas pela solidão que ecoava naquelas linhas. Miguel havia encontrado a carta semanas antes, e desde então, carregava-a como um talismã, um lembrete de que até os poderosos sangram em segredo. Ele amava, ou começava a amar, o jardim, mas agora via Ricardo como uma roseira espinhosa, bela, mas perigosa, precisando de poda para florescer. Naquela noite, durante o jantar formal na sala de jantar com lustres de cristal que tilintavam como chuva, a tensão pairava como névoa do Tejo. Dona Isabel servia o vinho tinto, elogiando o sabor terroso que lembrava as colheitas de 1985, mas seus olhos dardejavam para Ricardo, cujo prato permanecia intocado. Armando, à cabeceira, quebrou o silêncio, ouvi sobre o incidente no jardim. Ricardo, o que te levou a isso? Miguel é um bom homem, faz este lugar respirar. Ricardo engoliu em seco, o garfo tilintando contra a porcelana. Ele estava se comportando de forma inadequada, pai. Sussurrando coisas estranhas. As palavras soaram vazias até para ele, e Isabel franziu a testa, lembrando-se de seu próprio irmão, perdido para a família por amar o marinheiro nos anos 60. Miguel, servindo a sobremesa de pastéis de nata quentes, evitou o olhar de Ricardo, mas quando seus dedos se roçaram ao passar o prato, uma faísca elétrica percorreu o ar, não de ódio, mas de algo mais profundo, um reconhecimento mútuo de almas feridas. Mais tarde, sozinho no pátio sob as estrelas que piscavam como diamantes sobre o rio, Miguel sussurrou para a noite: se você me quebrou o rosto, eu vou quebrar suas ilusões. E assim, o primeiro ato da vingança começou, não com gritos, mas com uma carta anônima deslizada sob a porta do quarto de Ricardo, palavras que o fariam questionar tudo. Ricardo acordou com o sol filtrando pelas persianas de madeira, o quarto amplo da mansão cheirando a lavanda seca e dúvida fresca. A carta estava ali, sobre a mesa de cabeceira, envelope simples sem selo, como se o vento a tivesse trazido do Tejo. Suas mãos tremiam ao abri-la, o papel crepitando como folhas secas de outono.
As palavras, escritas em caligrafia elegante mas desbotada pelo tempo, dançavam diante de seus olhos. Filho, se um dia leres isto, saberás que o amor não escolhe lados, mas a família sim. Teu pai, Armando, escondeu-me no silêncio para proteger o nome que carregas. João. O nome, João, ecoou em sua mente como um sino rachado, e Ricardo sentiu o chão de azulejos frios inclinar-se sob seus pés. Ele relia as linhas, o coração acelerado como um cavalo selvagem nas planícies alentejanas. Quem era João? Porque a carta o chamava de filho. Armando, o pai inabalável, o homem que comandava salas de reunião em Londres com aceno, esconderia um amor assim. Ricardo amassou o papel, mas não o jogou fora, em vez disso, escondeu-o na gaveta da escrivaninha, junto a fotos antigas de família onde o sorriso de Armando parecia forçado. Vestiu-se às pressas, uma camisa branca impecável contrastando com o caos interno, e desceu para o café da manhã, onde Dona Isabel arrumava a mesa com pães de mafra e queijo fresco. Manhã agitada, meu filho. Você parece ter visto um fantasma, disse ela, os olhos astutos captando o tremor em sua xícara de café. Ricardo forçou um sorriso, murmurando algo sobre reuniões na garrafeira, mas sua mente vagava para o jardim, para Miguel. O agressor agora se sentia o agredido, uma inversão que o irritava e intrigava. Ele saiu para o pátio, onde o sol já aquecia as pedras, e lá estava Miguel, ajoelhado entre as tulipas holandesas importadas, tesouras na mão, o inchaço no queixo roxo como uma pétala machucada. Você, grunhiu Ricardo, aproximando-se com passos pesados. Miguel ergueu o olhar, calmo como o Tejo em dia de calmaria. Eu, senhor. As flores não se importam com mortones, elas só crescem. A ousadia de Miguel acendeu uma faísca em Ricardo, raiva misturada à curiosidade, como vinho tinto com especiarias inesperadas. O que você sabe sobre minha família? Sobre segredos. As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las, e Miguel pausou, a tesoura suspensa no ar. Um sorriso sutil curvou seus lábios. Segredos são como raízes, senhorito. Às vezes, você os cava e encontra terra fértil, outras, minhocas que devoram tudo por baixo. Ele se levantou, limpando as mãos na calça de jeans desgastada, e por um momento, os dois homens ficaram frente a frente, o ar carregado de tensão não resolvida. Ricardo sentiu um puxão no peito, um desejo de entender, de confrontar, que o aterrorizava. Enquanto isso, em uma cafeteria escondida no chiado, Sofia encontrava-se com sua sobrinha, Ana, uma jornalista freelance de cabelos curtos e olhos afiados como navalhas. Ana era o orgulho de Sofia, a primeira da família a estudar na Universidade de Lisboa, agora caçando histórias sobre corrupção nos altos círculos. Tia, o que te traz aqui tão cedo? Não me diga que é mais um segredo da mansão Almeida. Sofia hesitou, mexendo o chá de hortelã, e contou sobre o soco, o olhar de Miguel, a frieza de Ricardo. Ana anotava furiosamente em um caderno gasto. Isso cheira a algo maior. Os Almeida sempre foram intocáveis, mas se a preconceito misturado a segredos familiares. Isso pode ser ouro puro para uma reportagem. De volta à mansão, Armando convocou Ricardo para o escritório, o ar pesado com o aroma de charutos cubanos e cor envelhecido. Filho, precisamos falar sobre o futuro. A fusão com os vinhos espanhóis exige estabilidade, e estabilidade começa em casa. Pense na Catarina, filha do banqueiro. Ela é perfeita. Ricardo assentiu mecanicamente, mas a carta queimava em sua mente como brasa. Pai, e se o passado nos alcançasse? E se houvesse algo que você escondeu? Armando congelou, o cachimbo caindo da mão, rolando pelo tapete persa. Seus olhos, pela primeira vez, traíram vulnerabilidade, um flash de João, rindo nas margens do Douro, mãos entrelaçadas sob as videiras. O passado é vinho velho, Ricardo. Beba o presente. Mas o presente fervia. Miguel, no almoço dos empregados, confidenciou a Sofia sobre a carta, sem revelar detalhes. Eu acho que é hora de a verdade brotar, como uma flor no concreto. Sofia, com sua sabedoria de maré alta, apertou sua mão. Cuidado, menino. Verdades cortam mais fundo que espinhos. À tarde, Ricardo seguiu Miguel até o mercado da Ribeira, onde o cheiro de peixe fresco e frutas tropicais enchia o ar. Ele o confrontou entre barracas de sardinha assada. Você mandou aquela carta? Fale. Miguel virou-se, os olhos flamejando. Não eu, mas o destino. Seu pai amou um homem, Ricardo. Escondeu para que você não visse o mesmo em si. As palavras acertaram Ricardo como outro soco, dessa vez, no estômago. Ele cambaleou para trás, tropeçando em uma caixa de laranjas, o mundo girando em tons de laranja e azul. Miguel estendeu a mão para ajudá-lo, mas Ricardo recuou, correndo pelas ruas empedradas até o Tejo, onde se sentou na margem,
as ondas lambendo as pedras como confissões não ditas. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar, e se o nojo que sentia por Miguel fosse espelho do próprio. A noite caiu, e na mansão, Dona Isabel encontrou a carta amassada na lixeira do quarto de Ricardo, lendo-a com mãos trêmulas. Lágrimas caíram, não de choque, mas de alívio, ela sempre soubera, e agora, o ciclo poderia quebrar. Dias se passaram como névoa sobre o Tejo, densos e indistintos, enquanto Ricardo navegava por um mar de dúvidas internas. Ele evitava o jardim, trancando-se no escritório da garrafeira em Gaia, onde barris de carvalho rangiam como ossos velhos, e o acheirava a fermento e esquecimento. Ali, entre pilhas de rótulos dourados com o brasão Almeida, uvas entrançadas em uma âncora estilizada, ele tentava mergulhar no trabalho, negociações com importadores franceses, degustações que deixavam a língua dormente. Mas a carta de João assombrava-o, um espectro sussurrando nos vãos entre as barricas. Porque agora, murmurava ele para as sombras, imaginando o pai jovem, apaixonado, traindo as expectativas da família por um toque proibido. Miguel, por sua vez, cuidava do jardim com renovada determinação, plantando mudas de lavanda que exalavam perfume calmante ao entardecer. O mortão desbotava para um amarelo pálido, mas a marca em sua alma persistia, não raiva, mas uma compaixão inesperada por Ricardo, o homem que o ferira mas agora parecia perdido em seu próprio labirinto. Ele se lembrava de seu próprio coming out, aos 20 anos, no Alentejo, quando o pai o deserdara com um olhar que doía mais que palavras. Você é meu filho, mas isso... Isso não cabe aqui, dissera o velho, e Miguel partira para Lisboa com uma mochila e um coração em farrapos. Agora, ele via ecos disso em Ricardo, o privilégio não protegia da dor interna. Uma manhã chuvosa, com pingos tilintando nos telhados de telha vermelha como lágrimas de sangue, Ana apareceu na mansão disfarçada de entregadora de flores. Sofia a havia alertado, e Ana, com seu instinto jornalístico afiado como faca de cozinha, farejava a história. Ela deixou um buquê de cravos vermelhos na recepção, mas seus olhos captaram tudo, os retratos ancestrais nas paredes, o peso nos ombros de Dona Isabel ao recebê-la. Para o jardim, senhora. O senhor Miguel pediu. Isabel, distraída, assentiu, mas Ana já anotava mentalmente, a tensão no ar, os sussurros dos empregados sobre o incidente. Ricardo, voltando de uma reunião em Porto, encontrou o buquê sobre a mesa do hall, os cravos sangrando cor contra o mármore branco. Um cartão anónimo, flores para curar feridas antigas. Procure no sótão. Seu pulso acelerou, era como se o destino tecesse teias ao seu redor. Ele subiu as escadas rangentes, o sótão poeirento cheirando a mofo e memórias esquecidas. Caixas de madeira empilhadas como tumbas, fotos amareladas de Armando jovem, rindo com um grupo de amigos nas praias do Algarve. Em uma delas, um homem de cabelos escuros e sorriso largo, João. Tinha o braço ao redor dos ombros de Armando, um gesto casual mas íntimo que fazia o estômago de Ricardo revirar. Enquanto revirava as caixas, ele encontrou um diário encadernado em couro, páginas frágeis como asas de borboleta. As entradas de 1972. Hoje, João me beijou sob a ponte de Dom Luís, e o mundo parou. Mas amanhã, volto para a família, para o dever. Ricardo sentou-se no chão empoeirado, lendo até as lágrimas embaçarem a tinta. Cada palavra era uma rachadura em sua visão do pai, o herói impassível agora se revelava humano, falho, apaixonado. Horas se passaram, e quando desceu, o sol já se punha, tingindo o Tejo de fogo líquido. Naquela noite, durante um jantar tenso, Ricardo confrontou Armando diretamente. Pai, quem era João? O garfo de Armando parou a meio caminho da boca, o rosto empalidecendo como cera. Dona Isabel engasgou com o vinho, e o silêncio se estendeu como uma ponte sobre o abismo. Como? Onde ouviu esse nome, gaguejou Armando, mas Ricardo empurrou a carta sobre a mesa, o papel tremendo em sua mão. Isso. E o diário? Você amou um homem, e escondeu. Por quê? Para me ensinar a odiar o que não entende. Armando baixou a cabeça, os ombros curvando-se como videiras sob geada. Para proteger você, filho. O mundo não perdoa fraquezas em homens como nós. Eu perdi João para o silêncio, e jurei que você não perderia nada. As palavras pairaram, pesadas. Isabel, com voz trêmula, interveio. Eu soube desde o casamento, Armando. E amei você apesar, por causa, disso. Foi o primeiro vislumbre de união na família, uma ponte frágil sobre o rio de segredos. Ricardo saiu da mesa atordoado, caminhando até o jardim onde a chuva fina molhava as pétalas. Miguel estava lá, cobrindo as plantas com lonas, e ao vê-lo, Ricardo parou. Eu sinto-me muito pelo soco. E pela dor que causei. Miguel ergueu os olhos, a chuva escorrendo pelo rosto como lágrimas. Desculpas são sementes, Ricardo.
Elas crescem-se regadas com verdade. Naquele momento, sob a garoa lisboeta, algo mudou. Ricardo estendeu a mão, não para bater, mas para ajudar a cobrir as flores, e Miguel aceitou, seus dedos tocando brevemente, um toque elétrico, inocente, mas carregado de possibilidade. Eles trabalharam em silêncio, o ritmo da chuva marcando o tempo, e pela primeira vez, Ricardo viu Miguel não como ameaça, mas como aliado em uma batalha comum contra as sombras do passado. Ana, do lado de fora, observava da cerca, seu caderno úmido de anotações. Isso vai explodir, pensou ela, mas hesitou em escrever, talvez, só talvez, algumas histórias merecessem florescer em particular. A semana seguinte trouxe um calor opressivo a Lisboa, o ar úmido do Tejo grudando na pele como arrependimento não confessado. Ricardo mergulhava em uma rotina febril, visitas aos vinhedos no Douro, onde as uvas maduras pendiam como promessas pesadas, e noites insones relembrando as páginas do diário de Armando. Ele e o pai mal se falavam, um silêncio educado que mascarava o abismo recém-aberto. Dona Isabel, porém, florescera na verdade revelada. Ela organizava chás com amigas da alta sociedade, sendo conversas sutis sobre aceitação, como se plantasse sementes em solo árido. Miguel notava as mudanças em Ricardo, os olhares furtivos para o jardim, a hesitação em suas ordens aos empregados. Ele próprio lutava com emoções turbulentas, perdão era fácil em teoria, mas na prática, era como podar uma roseira selvagem, arriscando cortar fundo demais. Uma tarde, enquanto regava os limoeiros, Ricardo se aproximou, vestindo uma camisa leve desabotoada no colarinho, revelando a vulnerabilidade de uma cicatriz antiga de infância. Posso ajudar? Quero aprender sobre essas plantas. Sobre como elas sobrevivem às tempestades. Miguel ergueu uma sobrancelha, mas entregou a mangueira, seus dedos se demorando um segundo a mais. Plantas não julgam, Ricardo. Elas só buscam luz. Eles trabalharam lado a lado, o sol filtrando pelas folhas, criando padrões dançantes no chão. Ricardo contava histórias da infância, corridas pelas colinas de Gaia, o pai ensinando a prensar uvas com os pés, risadas que agora pareciam distantes. Miguel compartilhava fragmentos do Alentejo, noites de estrelas vastas, o pai cantando fado desafinado enquanto colhia azeitonas. Eu aprendi a amar em silêncio, disse Miguel baixinho, e Ricardo sentiu um aperto no peito, e quando suas próprias noites solitárias questionando desejos não nomeados. O toque veio inocente, Ricardo escorregou na terra úmida, e Miguel o segurou pelo braço, os corpos próximos por um instante, corações batendo em uníssono com o gotejar da mangueira. Mas o idílio foi interrompido por um chamado urgente. Armando sofrera um mal-estar na garrafeira, e Ricardo correu para o hospital de Santa Maria, deixando Miguel com um vazio no estômago. No quarto estéril, cheirando a antisséptico e medo, Armando jazia pálido, tubos serpenteando como vinhas invasoras. Foi o stress, filho. O peso de anos mentindo. Ricardo segurou sua mão, pela primeira vez sem armadura. Conte-me sobre João. Deixe-me carregar isso com você. Armando, olhos vidrados, murmurou fragmentos, o encontro em uma feira de vinhos em Coimbra, o beijo roubado em um beco, a partida de João para a África carregando um filho legítimo, um irmão de Ricardo, perdido nas guerras coloniais. Eu o abandonei por covardia. Não repita meus erros. A revelação acertou Ricardo como um vendaval atlântico. Um irmão. Enterrado no silêncio familiar como uma garrafa afundada no rio. Ele saiu do hospital cambaleando, dirigindo pelas ruas sinuosas até Alfama, onde o fado elava de janelas abertas, lamentos de amores partidos. Lá, em um bar enfumaçado, encontrou Ana por acaso, ou destino. Bebendo vinho com Sofia. Você parece um fantasma, Ricardo Almeida, disse ela, olhos jornalísticos brilhando. Ele desabafou, palavras jorrando como vinho derramado, o soco, a carta, o irmão perdido. Ana ouviu, mas em vez de notas, ofereceu compaixão. Segredos constroem muralhas, mas verdades as derrubam. Deixe-me ajudar a encontrar esse irmão. Enquanto isso, Miguel recebia uma visita inesperada, seu ex-namorado, Tomás, o artista de Chiado, com tintas nos dedos e um sorriso arrependido. Eu errei, Miguel. O medo me cegou, mas vi tua foto em uma exposição, tu pareces feliz aqui. Eles caminharam pelo jardim ao luar, Tomás falando de telas que capturavam a dor que era em tons de azul profundo. Miguel sentiu o puxão do passado, mas seus olhos voltavam para a mansão, para a janela iluminada do quarto de Ricardo. Eu mudei, Tomás. Há alguém que precisa de luz mais que eu. Tomás partiu com um beijo na bochecha, deixando Miguel com uma tela em branco, o futuro. No dia seguinte, Ricardo e Miguel se encontraram no pátio, a tensão agora tecida com fios de confiança. Meu pai tem um filho bastardo com João. Um irmão que eu nunca conheci. Miguel, podendo-me era rebelde, parou. Então, o segredo não é só amor, mas sangue.
Vamos procurá-lo juntos. Ricardo assentiu, um sorriso tímido quebrando sua fachada. Eles passaram a tarde mapeando pistas, cartas velhas, nomes em registros paroquiais de Angola. Cada descoberta era um passo, uma ponte sobre o abismo, e em um momento de riso compartilhado sobre uma pista falsa, um João que era padre, seus ombros se tocaram, um calor inocente florescendo como jasmim noturno. Dona Isabel, recuperando-se do choque, confidenciou a Armando no hospital: deixa o menino voar, amor. Ricardo está encontrando asas. Armando, enfraquecido mas sábio, sorriu fracamente. Talvez eu devesse ter voado primeiro. Mas sombras se aproximavam. Ana, investigando, descobriu que o irmão perdido, chamado Diogo, vivia em Luanda, um homem de 50 anos que herdara o rancor do pai exilado. Ele sabia da existência dos Almeida e planejava vingança, não com punhos, mas com uma reportagem explosiva que exporia o império construído sobre mentiras. O confronto se avizinhava, como uma tempestade sobre o Atlântico. O verão em Lisboa atingia seu pico, o calor ondulando o ar como miragens no deserto alentejano, e com ele veio uma urgência febril à busca de Ricardo e Miguel. Eles passavam noites na biblioteca da mansão, luzes amareladas derramando sobre mapas desbotados e microfichas de arquivos coloniais, o cheiro de papel velho misturando-se ao perfume de café forte. Ricardo, com olhos ingestados de fadiga mas brilhando de propósito, traçava linhas de Luanda a Lisboa. Miguel, com sua paciência de jardineiro, plantava perguntas que colhiam respostas inesperadas. Diogo Almeida, ou Diogo Santos, pelo sobrenome da mãe, serviu nas guerras, perdeu uma perna em uma emboscada. Agora, gerencia uma vinícola modesta em Angola, mas odeia o nome Almeida como veneno. Cada fato era uma camada descascada, revelando não só o irmão perdido, mas as feridas da nação, o colonialismo que separara famílias, os silêncios que engoliam gerações. Ricardo sentia uma conexão visceral com Diogo, o bastardo, o esquecido, vendo nele o reflexo de suas próprias marginalizações internas. Ele deve me odiar, confessou uma noite, a cabeça apoiada nos braços sobre a mesa de mogno. Miguel, sentado ao lado, tocou seu ombro levemente. Ódio é erva daninha, mas pode ser arrancada. Você está provando isso comigo. O toque era casto, um gesto de âncora em mar revolto, mas enviava ondas de calor pelo corpo de Ricardo, despertando anseios que ele ainda nomeava com cautela. Ana, agora aliada relutante, usava seus contatos para hackear registros, nada ilegal, jurava ela, só favores de amigos em arquivos. Diogo é ativo online, em fóruns de veteranos. Ele posta sobre injustiças coloniais e menciona um irmão traidor em poços velhos. Sofia, cozinhando ensopados reconfortantes na cozinha, ouvia tudo e adicionava sabedoria: sangue chama sangue, mas amor o purifica. Cuidado para não acordar dragões dormindo. Dona Isabel, recuperada, unia-se às buscas, seus colares tilintando como amuletos, e até Armando, de volta do hospital com passos lentos, contribuía com memórias: eu enviei dinheiro anonimamente por anos, mas João nunca aceitou. Diga a Diogo que sinto muito. O primeiro contato veio como um raio, um e-mail de Diogo, endereçado a Ricardo após Ana vazar uma pista sutil. Então, o filhinho legítimo finalmente me encontrou. Quer o quê? Absolvição para o velho covarde. Venha a Luanda e veja o que seu sangue comprou, cicatrizes e ódio. As palavras cortavam, mas Ricardo sentiu alívio misturado à dor, era real, vivo. Ele reservou voos, mas hesitou, virando-se para Miguel no jardim ao amanhecer. Vem comigo. Não aguento isso sozinho. Miguel, regando as rosas com orvalho ainda fresco nas pétalas, assentiu sem hesitar. Somos raízes entrelaçadas agora. Vamos. A viagem a Luanda foi um vórtice, o avião cortando nuvens sobre o Atlântico, conversas sussurradas sobre medos e sonhos. Ricardo confessou sua atração crescente por Miguel, não carnal, mas emocional, um laço que transcendia o soco inicial. Você me vê, de verdade. Ninguém mais faz isso. Miguel sorriu, o avião descendo para a Baía de Luanda, onde o mar lambia areias brancas. Eu vejo um homem aprendendo a florescer, apesar das espinhas. Na cidade, calor sufocante e mercados vibrantes de tecidos wax e peixes defumados, eles encontraram Diogo em uma vinícola nos arredores, um homem robusto, perna protética clicando no piso de terra batida, olhos cinzentos como o céu de tempestade. O reencontro foi tenso, Diogo os recebeu com vinho azedo e palavras afiadas. Armando me gerou e me jogou fora como casca de uva. E você, Ricardo, herda o império enquanto eu raspava pratos em missões sujas. Lágrimas e gritos ecoaram pelo armazém, mas Miguel interveio, sua voz calma como o mar após a tormenta. Diogo, o passado nos feriu, mas o futuro é videira nova. Seu pai errou, mas Ricardo está aqui para consertar. Horas se passaram em conversas exaustivas, vinhos compartilhados suavizando arestas,
e ao entardecer, Diogo se deu um sorriso, frágil, mas genuíno. Talvez sangue valha mais que rancor. De volta a Lisboa, o trio, agora Ricardo, Miguel e um Diogo convidado, planejava reconciliação. Mas conflito irrompeu. Paparazzi, farejando o escândalo via contatos de Ana, publicaram fotos borradas de Ricardo e Miguel no aeroporto, legendas insinuando escândalo gay na família Almeida. A mídia explodiu, manchetes em jornais como o Diário de Notícias gritando herdeiro bilionário em romance proibido. Ricardo, acuado em uma coletiva, negou com fúria, mas o dano estava feito, olhares na rua, sussurros em reuniões de negócios. Miguel, ferido pela negação, confrontou-o no jardim. Você me usa como escudo, mas me esconde como vergonha. Ricardo, lágrimas nos olhos, ajoelhou-se na terra. Eu tenho medo, Miguel. Medo de perder tudo, mas mais, de perder você. O beijo que se seguiu foi puro, um selo de promessa sob as estrelas, inocente em sua profundidade emocional. Diogo, observando de longe, riu baixinho. Irmão, você é mais corajoso que o velho. Armando, lendo as manchetes, chamou a família para uma ceia. Chega de sombras. Eu abro as portas. A reconciliação começou, mas uma ameaça maior pairava. Um rival nos negócios, sabendo dos segredos, planejava um golpe. O outono chegou a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes de um carnaval melancólico, e com ele, uma calmaria enganosa na mansão Almeida. Diogo instalara-se temporariamente em um quarto de hóspedes, sua perna protética ecoando pelos corredores como um lembrete rítmico de batalhas passadas. Ele e Ricardo forjavam laços frágeis, caminhadas pelo Tejo, conversas sobre vinhos angolanos picantes contrastando com os suaves do Douro. Você é o irmão que eu nunca soube que precisava, disse Ricardo uma tarde, enquanto pescavam na margem, linhas dançando na água como esperanças. Diogo grunhiu, mas seus olhos suavizaram. E você é o tolo rico que me convenceu a perdoar. Cuidado, ou vou cobrar royalties pelo sangue. Miguel e Ricardo navegavam águas mais profundas, seus dias entrelaçados em rotinas íntimas, cafés partilhados na varanda, mãos roçando ao folhear jornais, olhares que diziam mais que palavras. O amor crescia devagar, como uma vinha enraizando em solo pobre, profundo, resiliente, livre de pressões carnais, focado na alma. Mas a mídia não descansava, colunas de fofoca em revistas como a Caras especulavam sobre o jardineiro misterioso e o herdeiro quebrado, forçando Ricardo a erguer muralhas. Em uma entrevista forçada, ele declarou: minha vida pessoal é privada. O que importa é o legado familiar, inclusivo, agora. As palavras eram um passo, mas Miguel sentia o peso, você ainda se esconde atrás do nome Almeida. Conflito explodiu quando o rival, Vítor Santos, um importador invejoso de Porto, com vinhedos menores mas ambições vorazes, vazou documentos falsos sugerindo que Armando financiara milícias em Angola durante as guerras, usando o segredo de João como alavanca. Ações da Almeida Wines despencaram, acionistas uivando em reuniões virtuais, e Armando, fraco ainda, sofreu outro colapso. No hospital novamente, ele sussurrou para Ricardo: Vítor sabe de Diogo. Ele chantageia para comprar nossas terras baratas. Ricardo, furioso, jurou lutar, mas o stress rachou sua fachada, noites de insônia, pesadelos de socos e silêncios. Miguel, sentindo a tormenta, levou Ricardo para uma escapada ao Sintra, onde florestas de neblina envolviam castelos como contos de fadas sombrios. Eles caminharam por trilhas musgosas, o ar cheirando a eucalipto e mar distante, e ali, sob uma cascata sussurrante, Ricardo desabou. Eu te amo, Miguel, não como empregado, mas como o homem que me salvou de mim mesmo. Mas e se eu te arrastar para o abismo? Miguel o abraçou, forte e terno, as palavras fluindo como a água: amor não é abismo, é ponte. Nós a construímos juntos, passo a passo. O momento foi catártico, um laço selado na natureza, e eles retornaram renovados, prontos para o confronto. Ana, com sua rede jornalística, desenterrou a verdade. Vítor forjara os documentos, mas o golpe real era comprar lealdades de empregados. Sofia, leal, confessou ter sido abordada. Ele ofereceu dinheiro para falar mal de você, Miguel, e ajudou a armar uma armadilha. Diogo, com contatos em Angola, confirmou: Vítor tem dívidas, ele blefa. Juntos, eles planejaram uma coletiva de imprensa na Garrafeira, convidando Vítor como parceiro potencial. Lá, sob lustres de cristal e barris como sentinelas, Ricardo revelou tudo: o amor de Armando por João, o nascimento de Diogo, sua própria jornada com Miguel. Nós não nos escondemos mais. Nosso vinho é honesto, como nossa família agora. Vítor, confrontado com provas de Ana, desmoronou, confessando a chantagem em lágrimas. A mídia virou manchetes de Redenção Almeida: amor vence preconceito. Ações subiram, e a família celebrou com um banquete no jardim,
luzes de corda tecendo estrelas artificiais. Armando, de cadeira de rodas, ergueu um brinde, a João, a Diogo, a todos os amores escondidos que agora brilham. Ricardo e Miguel trocaram olhares, mãos entrelaçadas sob a mesa, um gesto simples, profundo. Mas um último conflito, Tomás, o ex de Miguel, reapareceu, ciumento das fotos nos jornais, acusando-o de traição em uma cena dramática no pátio. Você me largou por um rico homofóbico. Ricardo interveio, calmo, ele me curou, como curou você. Deixe ir. Tomás partiu, mas o incidente testou o laço, fortalecendo-o na fornalha da vulnerabilidade. O inverno suavizava Lisboa com chuvas gentis que lavavam as ruas, deixando o ar cristalino e o Tejo reluzente como safira polida. A mansão Almeida renascia, Diogo assumira um papel na empresa, misturando sabores angolanos aos vinhos portugueses em blends inovadores que conquistavam paladares globais. Armando, recuperando forças, caminhava curtas distâncias no jardim, mão no braço de Isabel, que usava agora um broche com as iniciais J.A., uma homenagem discreta a João. A família, outrora fragmentada como azulejos quebrados, colava-se em mosaico coeso, cada peça contando uma história de perdão. Ricardo e Miguel floresciam em quietude, manhãs de café na varanda, tardes podando juntos, noites de conversas profundas sobre sonhos, Ricardo sonhando expandir a vinícola para causas LGBTQ+, em Portugal, Miguel imaginando um viver comunitário em Alfama para jovens marginalizados. Seu amor era um vinho envelhecido, complexo, equilibrado, com notas de doçura conquistada. Um dia, sob um arco-íris pós-chuva, Ricardo ajoelhou-se novamente, não em desespero, mas em proposta. Miguel, case comigo. Não por tradição, mas por nós, dois homens que escolheram crescer juntos. Miguel, lágrimas brilhando, aceitou com um abraço que dizia tudo. Ana publicou sua reportagem, não como escândalo, mas como triunfo, das sombras ao sol, a jornada que ergue dos Almeida, ganhando prémios e inspirando debates nacionais sobre aceitação. Sofia, orgulhosa, cozinhou um banquete de vitória, seu riso enchendo a cozinha como ervas frescas. Vítor, redimido pela exposição, tornou-se aliado improvável, investindo em projetos conjuntos. Mas o clímax veio em uma gala de caridade no Rossio, sob luzes de lustre e olhares da elite. Protestos isolados, resquícios de preconceito, ecoaram fora, cartazes gritando tradição não é pecado, mas dentro, Ricardo discursou, meu pai ensinou-me honra, mas Miguel ensinou-me coragem. Amor não divide, une. Aplausos ribombaram, e quando ele beijou Miguel no palco, casto, público, o salão explodiu em vivas, um marco em uma nação ainda cicatrizada por tabus. Anos depois, casados em uma cerimônia simples nas colinas do Douro, com Diogo como padrinho e Armando chorando abertamente, eles olhavam para o rio serpenteante. Nós sobrevivemos à tempestade, disse Miguel, mão na de Ricardo. E florescemos. O legado Almeida não era mais de silêncios, mas de vozes, um vinho que contava histórias de amor, resiliência e redenção, brindando a todos os corações que ousavam bater livres.